com você. Tudo jóia também. A tela está aparecendo para vocês, né? Tá sim, certinho. Então tá. Bom, a gente tá. Eu tinha conversado com a Amanda, né? A gente, com a aula de hoje, a gente tem mais três, hoje mais duas, né? Depois, na semana do dia 31, já vai ser a prova, né? Então, a prova vai ser parecida com a prova do primeiro bimestre, né? É o material que a gente está vendo na aula, são as questões do AVA. Então, é tranquilo. A gente vai ter na prova até a unidade 3.2, né? Então, hoje é 2.4, depois a semana que vem é 3.1 e na outra semana 3.2. Então, para a prova, é a unidade 3.2. Mas vocês vão seguindo com o AVA para acumular ponto e tudo mais, né? Então, mas para a prova, a gente vai trabalhar até a unidade 3.2, tá? E hoje a gente vai trabalhar medidas de dispersão. Então, continuando o assunto de estatística, né? E aí a gente vai ver outros formatos hoje para trabalhar com as pesquisas, para trabalhar com os valores, né? Então a gente hoje vai trabalhar com medida de dispersão. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Medane? Tudo bem. A gente começou agora, você não perdeu nada, tá? Só perdeu a fofoca que nós falamos mal de quem não estava, né? Então. Ah, meu Deus. Então, hoje a gente vai trabalhar em cima... Uma briga aqui para mim entrar, vai conseguir. Tem que entrar um pouquinho antes para participar da fofoca, né? Hoje a gente vai falar sobre medidas de dispersão, tá? Então, a gente viu que existem diversas maneiras para a gente trabalhar com conjunto de dados, a gente viu a semana passada, né? E para chegar num único valor, a gente viu a semana passada a média aritmética, viu média aritmética ponderada, mediana, moda. Então, quer dizer, na semana anterior, a gente trabalhou com um conjunto de informações. Na semana passada, a gente chegou a atingir um número único. Por média aritmética, você junta vários valores que você fez a pesquisa, idade, altura, você soma todos, divide e chega na média aritmética. Então, é o que ele comenta aqui, que a gente está chegando num único valor, tá? Agora, a gente vai apurar um pouco mais esses números, né? Porque às vezes a gente chega num único valor e ele pode nos confundir ele vai gerar alguma ideia para a gente, né? E na verdade não é aquilo que está representando corretamente, né? Então, por exemplo, se a gente pegar esses três conjuntos aqui de números, pode ser idade, pode ser peso, né? Então, se a gente tiver pegar, por exemplo, o primeiro, né? Tudo 90. Se a gente for fazer a média, vai dar 90, né? Se a gente for fazer a mediana, a média, só recordando, né? Soma todos e divide por 5. Então, se é tudo igual, vai dar 90 a média. Se a gente fizer a mediana, lembra, a mediana era aquele que pegava o número do centro, né? Também vai dar 90. Então, aqui tranquilo, para a gente essa sequência atende razoavelmente bem a mediana e a média. Agora, se a gente pegar esse segundo conjunto, né, ele varia de 86 até 94. Se somar todos e dividir por 5, vai dar uma média 90 também.
A mediana é 90 porque é o central, é o número central, mas ele é uma outra sequência, né? A terceira sequência, então, a gente tem aquele exemplo que a gente falou na aula passada. Tem os extremos muito diferentes, né? 30 e 150. A gente vai chegar numa média 90 e numa mediana 90 também. Então, existem formas para a gente estudar para melhorar um pouco o entendimento desse caso. A gente pode ter 3 sequências e se a gente usar só a posição média e mediana, ela não vai trazer um estudo que a gente precisa, né? Então ele traz aqui, né? Os 2 primeiros, o valor é representativo, né? Por quê? Porque aqui todos são iguais, tudo bem. Aqui estão muito próximos de 90 também, então tá interessante essas sequências. Agora, essa terceira, ela tem aquilo que a gente comentou na aula passada, ela tem os extremos muito diferentes, né? Então, aí ele traz para a gente estudar essa variação, para entender bem se essa variação está prejudicando o nosso estudo, existe o estudo chamado medida de dispersão, né? Então, essas medidas buscam dimensionar quando os dados estão distantes da média, né? Então, como o terceiro caso que a gente viu. Então, com o auxílio delas, a gente pode decidir se a média pode ser utilizada como um representante do conjunto, tá? Então, o que a gente vai ver hoje é medidas de dispersão, para ver o quanto que a média está distante dos extremos, tá? Então, que aí é sempre um estudo, ele traz para a gente um lado ele cria essa tabela, né? Então, ele traz aqui primeiro aquela sequência, né? Que são todos os números iguais, todos os números 90 estão aqui. Ele criou uma tabela chamada X1, né? Aí, na seguinte, ele tem o quê? Os valores de 86 até 94, que é o segundo conjunto, tá? Ele chamou de Y1. E a terceira, ele chamou de Z1, que vai de 30 até 150, que é o terceiro conjunto. Se vocês observarem, a somatória de todos dá 450, né? Esse aqui é o símbolo de somatória. Então, se somar todos os 90, vai dar 450, todos esses números vai dar 450, e todos os números de Z também vão dar 450. Aí, ele traz o lado para se calcular o desvio, né? Então, o desvio, o que é? É a diferença do número para a média, né? Como no primeiro caso, a média é 90, então todos os números são 90, esse da esquerda aqui são colocados todos 90, né? E a média é 90, então não vai ter desvio nenhum, porque são todos os números iguais. Então lembra a representação de média que a gente viu na aula passada, né? Um tracinho em cima da letra. Quer dizer, a gente tem aqui, se a nossa sequência é x, nossa média é o tracinho em cima do x. Na sequência seguinte, a gente tem a sequência y e a média é o tracinho em cima do y, tá? E a mesma coisa com o z. Então, o que ele faz? Ele vai calcular o desvio. O desvio é a posição menos a média. Como então, são todas iguais, dá zero. E, somando todos os desvios, dá zero também. No segundo caso, a gente está pegando o número 86, o primeiro, subtrai da média, que também é a média do y, da segunda sequência, também é 90. Então, 86 menos 90 dá menos 4. 88 menos 90 dá menos 2. 90 menos 90 dá 0. 92 menos 90 dá 2.
94 menos 90 dá 4. Somando todos, vai dar 0 também. Por quê? Menos 4 com menos 4, menos 2 com menos 2 com 2, menos 4 com 4, dá 0. Menos 2 com 2, dá 0. Então, a somatória dá 0. E a mesma coisa ele faz para o caso do Z, da sequência Z. 30 menos 90, 90 é a média deles, que a gente calculou no slide anterior. Então, a gente tem menos 60, menos 30, 0, 30 e 60, tá? Fazendo a somatória dá 0 também. Então, quer dizer, de qualquer forma, apesar de você fazer esse desvio, né, não dá para se chegar a muita conclusão, né? Mas é uma forma de se fazer o lado do desvio, tá? Ficou claro como montar essa tabela, pessoal? Então, vamos seguir. Então, aí ele traz um comentário para a gente, né? Observe que para as amostras das variáveis x, y, z, a soma de todos os desvios é zero. Essa aqui, né? A soma de todos os desvios é zero. Isso não ocorre somente para esses conjuntos, mas para todos os conjuntos de dados. Então, sempre que a gente fizer essa somatória, vai ocorrer isso, né? Então, isso ocorre porque os desvios negativos neutralizam os desvios positivos, né, tornando tudo igual a zero, tá? Então, é esse o lado do desvio, como que se calcula o desvio, tá? Então, para driblar esse contratempo... Professor, Oi? se por um acaso eu fizer esses cálculos e o meu desvio der mais que zero, tá errado? Tá errado, em algum momento tá errado. Tá, tá Porque, bom, tudo porque bem. você está sempre fazendo em relação à média, né? Então, você pode ver, ó, os valores no conjunto Y são diferentes, mas como ele faz sempre em relação à média, ele vai dar essa diferença, tá? Então, você pode ver, em todos eles, ele deu um valor positivo e um valor negativo. Sempre vai ser zero a soma dos desvios, tá? Tá bom, muito obrigada. É. Então, aí, se essa soma dá zero, não ajuda nada não ajuda a gente em nada, né? Então, o que os estatísticos fizeram, né? Para utilizar um artifício matemático, eles começaram a utilizar o valor absoluto, né? O que é o valor absoluto? Então, o valor absoluto de um número, ele corresponde à distância que esse número se encontra do zero. A distância é sempre um valor positivo ou zero. Na prática, o valor absoluto de um número, se ele é negativo, é ele próprio com sinal trocado. Se não é negativo, é ele próprio. Então, aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, se é menos 1, então a gente simboliza o valor absoluto com duas barrinhas. Então, ele vai ser 1. Né? Então, ele desaparece o sinal negativo. Então, o menos 1 com o sinal como sendo absoluto é 1, tá? O 2, como ele já é positivo, ele vai ficar sendo o 2, tá? Então, essa é a regra do valor absoluto. E o zero, ele também é sinalizado pelo zero, né? Então, o zero absoluto, acaba sendo zero, tá? Então, vamos ver como fica a regra utilizando o valor absoluto, tá? Aí, o que ele faz aqui? A mesma sequência, né? Tudo 90, 86 até 94, 30 até 150, a somatória 450. Então, essa aqui ele repetiu aqueles conjuntos, né? Só que aqui ele vai começar a fazer o valor absoluto dos desvios, né? Então, no primeiro caso, né? A gente tem
o valor menos a média, né? Lá como deu tudo zero, fica tudo zero, né? A partir do segundo conjunto, ele começa a utilizar. Vocês lembram que no anterior, 86 menos 90 deu menos 4. E aqui ele usou o valor absoluto. Então ele usou 4, 2, 2 e 4. O que ele fez? Ele eliminou os sinais negativos, né? E a mesma coisa ele fez com a sequência Z. Ele fez, fica 60, 30, 30 e 60. Aí a somatória dos valores absolutos, né? Quer dizer, a gente não pode esquecer de sempre de usar a barrinha, porque aí é uma demonstração de número absoluto, né? A somatória do número absoluto, da diferença absoluta, no caso da sequência Y é 12, no caso da sequência Z é 180, né? Então aqui pelo menos a gente já encontrou alguns números, já dá para começar a fazer algum estudo, né? Então, o desvio médio, ele é simbolizado por dm, né? É uma medida de dispersão calculada por meio da média aritmética dos valores absolutos dos desvios, tá? Então, o desvio médio, o que ele é? Se a gente tem 5 posições, a gente faz 0, a somatória, né? A gente faz é a somatória, a fórmula do desvio médio é a somatória da subtração do número pela média absoluto dividido pela quantidade de termos, né? Então aqui a nossa somatória é 0, está aqui, dividido pela quantidade de termos, 5. Então o desvio médio do x é 0. No caso do y, o desvio médio, o que ele é? A somatória é 12, está aqui o 12, dividido pela quantidade de termos, que é 5, vai dar 2,4. Tá? O desvio médio do z é a somatória do número pela média, absoluto, né? Deu 180, dividido por 5 dá 36. Então a gente tem já uma diferenciação no desvio médio das duas sequências, né? Então a forma de calcular o desvio médio é a somatória de todos os desvios, né? Do cálculo dos desvios, valor absoluto, sobre a quantidade de termos. Então, essa é aqui a fórmula do desvio médio, tá? Então, o que ele fala para a gente com relação ao desvio médio, né? Então, quanto menor o desvio médio, menor a dispersão. Quanto maior o desvio médio, maior a dispersão dos dados. Então, o que significa isso, né? Que se a gente tem um desvio médio muito grande, os dados não estão alinhados próximos da média. Então a gente precisa tomar cuidado de não usar esses números, porque eles podem não refletir para a gente. Então, só voltando à tela aqui, né? Com esses números aqui de 30 até 150, essa média não representa muita coisa para a gente, né? Então, por quê? Você está pegando uma média de valores que variam de 30, o menor 30 e o maior 150. A média não vai refletir alguma coisa que a gente possa tomar uma decisão. Essa média de 90, ela pode a gente criar alguma coisa na administração pensando nessa média, e ele pode não atingir o valor mais baixo ou não atingir o valor mais alto, né? Vamos pensar, por exemplo, que isso aqui fosse um pouco estranho, né? Mas a gente pensar que isso aqui fosse quilos de o peso de pessoas, das pessoas que trabalham com a gente, né? Então a gente tem pessoas que pesam 30 quilos e outras com 150. 150 até pode ser, mas 30 é muito pouco, né? Mas vamos pensar que fosse isso. A gente tem essa sequência na nossa empresa, pessoas com esse peso, né? E aí a gente vai fazer
criar uma cadeira, né, que suporte a média de peso das pessoas, né? Então a gente cria uma cadeira que aguente 90 quilos, tá? O que vai acontecer? Para pessoa que tem 30, que tem 60, que pesa 60 quilos, ótimo. O que vai acontecer com a pessoa que pesa 150 quilos? A cadeira não vai aguentar. Então, esse é um exemplo que a média pode não trazer uma solução interessante ou pode ser prejudicial. Então, por isso que a gente não pode trabalhar só com a média e a gente precisa trabalhar com o desvio médio da nossa da nossa sequência. Então, a partir do momento que a gente chega, a gente vê que a gente tem um desvio médio muito grande, né? Quer dizer, se o desvio médio for até pequeno, 2,4 ainda é pequeno o desvio, mas um desvio de 36 é muito grande, né? Então, a gente tem que ficar atento. Opa, eu não vou usar essa média porque a dispersão da minha sequência é muito grande, tá? Deu para entender o que o desvio médio ajuda, pessoal? Então, quanto menor o desvio médio, menor a dispersão. Quanto maior o desvio médio, maior a dispersão dos dados. O desvio médio, o menor desvio médio possível é zero e ocorre quando os dados são totalmente homogêneos. É o caso dos dados todos 90, né? Outra maneira de neutralizar o efeito negativo, né, é elevar cada desvio ao quadrado. Então, ele traz para a gente aqui, né? Então, a gente faz o desvio. No caso do primeiro caso, é tudo zero. Então, zero ao quadrado dá zero. No segundo caso, a gente tinha lá, a gente não vai trabalhar com o absoluto, mas a gente vai trabalhar elevando ao quadrado. É a mesma coisa porque ele acaba eliminando o valor negativo, né? Então a gente tem o menos 4 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 ao quadrado dá 16, menos 2 ao quadrado dá 4, 0 ao quadrado dá 0, 2 ao quadrado dá 4 e 4 ao quadrado dá 16. Somando tudo, dá 40. Então, a somatória da diferença dos nossos desvios dá 40. No caso do Z, como os números são muito maiores, né, a gente chegou, a somatória dos nossos desvios dá 9.000. Né? Então, menos 60 ao quadrado dá 3.600, 60 ao quadrado dá 3.600. Como a gente está elevando ao quadrado, o sinal negativo desaparece. Então, a outra forma, ao invés de trabalhar com o número absoluto, a gente está trabalhando com a diferença ao quadrado. Tá? E aqui a gente chega dá para se trabalhar elevando os números ao quadrado, a gente entra no modelo da variância, né? Então, o que é a variância? O que ela simboliza, né? É a medida de dispersão calculada por meio da média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, a gente tem o x e o yz da mesma forma. A gente tem a variância de x elevada a somatória elevada ao quadrado. Como era zero, dá zero sobre 5 dá zero. A variância de y é a somatória da diferença ao quadrado, que aqui no caso era 40, 40 sobre 5 dá 8, e no caso do z é 9.000 sobre 5, a gente chega numa variância de z de 1.800. Né? Então ele segue mais ou menos, quando a gente usa o valor absoluto, a gente calcula o desvio médio. Quando a gente utiliza a diferença ao quadrado, a gente está falando de variância. Tá? Então,
Aí ele traz, imagine que os valores observados para as variáveis x, y e z sejam idades. Então, quando elevamos os desvios ao quadrado, para o cálculo da variância, obtemos um valor que teoricamente tem uma unidade de idade ao quadrado, né? Então, se aqueles valores fossem idade, a gente está trabalhando de idade ao quadrado. Como isso pode causar confusão e dificuldade de interpretação, definimos a terceira medida de dispersão. Quer dizer, o que ele diz aqui com esse comentário é que a variância serve para algumas funcionalidades, mas tem que tomar cuidado se for em questão de idade, né? Se está falando de idade ao quadrado, né? Então, a terceira é o desvio padrão, que é o DP, né? Então, ele trabalha em cima da variância, né? Então, o desvio padrão simboliza por DP, é uma medida de dispersão definida como a raiz quadrada da variância para as variáveis x, y, z, tá? Então, quer dizer, a gente já elevou os valores ao quadrado, tudo chegou na variância, está aqui em cima, e o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Então, quer dizer, no caso de zero, a gente tem raiz quadrada de zero é zero. No caso do y, a raiz quadrada de 8 é 2,8. Aqui a gente não vai usar o método que a gente tinha lá na educação básica. Não, aqui a gente vai usar a calculadora para tirar a raiz quadrada. Tanto é que aqui ele dá um valor aproximado de 2,8, né? E no caso da raiz quadrada da variância de z, que é 1.800, é 42,4, tá? Então, a gente tem a variância e tem o desvio padrão. A variância ela vai servir para a gente calcular o desvio padrão. Então, o que a gente tem? Se a gente tem um desvio padrão de y, 2,8, é muito ou pouco? Se não tivermos outro valor para que possamos compará-lo, fica difícil fazer alguma afirmação. Tenho certeza que vocês pensaram isso, né? É muito ou pouco, né? Por causa disso, definimos nossa quarta medida de dispersão, que é o coeficiente de variação, que ele é simbolizado por CV. É uma medida de dispersão definida como razão entre o desvio padrão e a média do conjunto de dados para as variáveis x, y, z. Então, o que a gente tem? O coeficiente de variância do conjunto x, o que ele é? É o desvio padrão de x sobre a média. Então, a gente tem 0 sobre 90 dá zero. O coeficiente de variância é o desvio padrão de y, é o desvio padrão de y sobre a média, é 2,8 sobre 90, que dá aproximadamente 0,031. E o coeficiente de variação de z é o desvio padrão de z sobre a média, que dá 42,4, que a gente calculou anteriormente, sobre 90 dá aproximadamente 0,471, tá? Então, o que isso significa? Que, a partir desses valores, a gente pode transformá-los em percentual. E, através de um percentual, fica mais fácil a gente identificar se é muito ou pouco, né? Então, o coeficiente de variação da sequência x é zero. O coeficiente de variação da sequência y é 3,1. E o coeficiente de variação da sequência z é 47,1. Quer dizer, aqui a gente acompanhando todas essas definições, fica claro que o z ele tem uma dispersão maior de valores, né? Porque a gente está usando os mesmos valores para todos. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer análise de
de sequências diferentes ou de dados pesquisados diferentes, a gente vai precisar chegar no coeficiente de variação para saber se ele é maior, se ele é grande ou não, tá? Então, aí ele traz uma tabela, né? O coeficiente de variação também permite comparar os conjuntos totalmente distintos quanto à variabilidade dos dados. Então, se o coeficiente de variação é menor que 15, ele tem baixa dispersão. Se ele tiver entre 15 e 30, é uma média dispersão. Se ele for acima de 30, ele tem uma alta dispersão. Tá? Deu para entender, pessoal? É bastante informação, mas são fórmulas de fácil aplicação, né? Uma depende da outra, né? E a gente chega aqui no coeficiente de variação e a gente tem uma tabelinha para comparar. Professora, eu não entendi muito essa última parte do coeficiente de variação. Variação, né? Você não entendeu o cálculo ou você não entendeu como que a gente chega à conclusão que se ele é grande ou não? Eu não entendi muito como que chega à conclusão. Ah, tá. É, porque ó, aqui o desvio padrão, você está tudo bem, né? Vamos lá, vamos ver. Deixa eu só ver, receber aqui quem está faltando aqui. O desvio padrão, tudo bem, que aqui volta. Vamos voltar aqui no desvio padrão, tá? O desvio padrão, ele é calculado a partir da variância, né? E a variância, aqui a variância, ela é uma sequência, né? Você tem a tabela, você tem a diferença do item pela média, só que ele leva essa diferença ao quadrado. Aí você tem a somatória, né? E aí a variância é a somatória dividido pela quantidade de itens. Então aqui a gente tem a somatória dele 0 e a quantidade de itens 5, 0 dividido por 5 dá 0. A mesma coisa com o y, se faz a somatória, dá 40 sobre 5 dá 8, e a variância do z, você tem a somatória de todos, 90 sobre 5 dá 1.800. Então, a gente calcula a variância. Só que por aqui não dá para a gente chegar a conclusão nenhuma. Então, a gente vai para o desvio padrão, né? Então, o desvio padrão, o que ele é? Aqui são tudo fórmulas e não cabe a gente ficar definindo fórmulas. Na estatística, a gente vai usar as fórmulas que os matemáticos, estatísticos desenvolveram. Então, a gente acredita que essa é a resolução, essa fórmula é a fórmula que vai resolver nosso problema, né? Então, o desvio padrão, o que ele é? Ele é a raiz quadrada da variância. A variância a gente calculou no slide anterior. 0,8, 1.800. 0 para o x, 8 para o y, 1.800 para o z, né? Então, a raiz quadrada de 0 é 0 mesmo.
A raiz quadrada da variância y, que é 8, está aqui o 8, né? É 2,8. Aqui é jogar na calculadora, pronto, né? E a mesma coisa, a raiz quadrada da variância z, raiz quadrada de 1.800 é aproximadamente, esse sinal aqui, vocês lembram, né? É aproximadamente 42,4, tá? Aí, o que a gente tem? A gente tem que a gente não sabe se o desvio padrão 2,8 é muito ou pouco, né? Aí o que a gente vai fazer? Então a gente vai partir para o coeficiente de variação, que é um outro método que utiliza o desvio padrão para se fazer o cálculo, tá? É o último da nossa sequência. Então o coeficiente de variação, qual que é a fórmula dele? É o desvio padrão sobre a média, né? Então o desvio padrão que a gente calculou anteriormente, para o x é 0, para o y é 2,8 e para o z 42,4. Vou voltar aqui, ó. 2,8 e 42,4. Está aqui. Sobre a média. A média, a gente viu lá no primeiro slide que a média de todos é 90. Então, a gente chegou no coeficiente de variação, 0 para o x, 0,031 no y e 0,471 no z. Aí, a gente continua não sabendo se isso é muito ou pouco. Aí ele pega e transforma num percentual. Como que a gente transforma esses números no percentual? Multiplica por 100, né? Então, multiplica 0 por 100, dá 0. Multiplica 0,031 por 100, vai dar 3,1. Multiplica 0,471 por 100, vai dar 47,1. Por aqui a gente já começa a perceber que esse índice aqui, 47,1, está muito alto. Mas mesmo assim, ele tem uma tabela de comparação para a gente, né? Então, qual que é essa tabela de comparação? Ele fala, se o coeficiente de variação é menor que 15, então ele tem uma baixa dispersão. Quais nossos aqui que são menor que 15? A gente tem o x, ele é 0. O y é 3,1. Então, essas duas sequências que tem esse coeficiente de variação menor que 15, ele tem uma baixa dispersão. O que é baixa dispersão? Os números estão próximos, eles não têm aquela diferenciação. Os extremos, o extremo mais baixo e o extremo mais alto, o menor valor e o maior valor, muito distantes da média, né? Já no caso 47,1, que é esse daqui, né? A gente tem, se o coeficiente de variação for maior que 30, maior ou igual a 30, significa alta dispersão. Então, isso aqui está demonstrando para a gente que os números da nossa sequência são muito... a gente tem o menor número e o maior são muito distantes da média, né? Isso aqui, no nosso caso aqui, que a gente está analisando 5 números, é fácil a gente saber que ele está muito longe da média. Agora, se vocês imaginem a gente fazendo uma análise de qualquer sequência de idade, de peso, de altura, e se a gente tivesse 5.000 respostas. Como que a gente ia saber se isso 5.000, 10.000, 100.000, se está muito distante da média? A gente pode calcular a média, a gente coloca num computador, eu quero somar 5.000 respostas que eu tive da minha pesquisa. Ele vai somar, dá um valor, você fala para ele, soma e divide por 5.000, porque são 5.000 respostas, ele vai te dar uma média. Aí você vai falar assim, peraí, mas essa média representa, como que é
a dispersão nesses números que eu pesquisei, nesses 5 mil pessoas, é alto, é baixo, né? Então aí você vai submeter para essas fórmulas de coeficiente de variação. E aí tudo isso você joga. Existem programas de computador, o próprio Excel, a gente consegue fazer esse tipo de cálculo e a gente vai chegar nesse lado aqui no coeficiente de variação, se você vai chegar num percentual. Baseado nesse percentual, você fala, eu posso utilizar essa média, que essa média está próxima, como é uma baixa dispersão, está próximo, todos os números estão próximos da média, né? Então, para isso é que a gente usa no caso de estatística, tá? Melhorou, piorou? Agora eu entendi. Legal. Então, aí, para a gente ver um pouco, né, como que a gente faz algum exercício, alguma coisa, né? Então, a gente tem dois conjuntos, né? Conjuntos de valores. A gente tem um conjunto A, que é 2, 3, 6 e 9, e um conjunto B, que é 959, 1065 e 1090. Então, qual desses conjuntos os dados são mais dispersos em torno da média, né? Aqui a gente precisa calcular, né? Então, a gente tem que calcular a média do A, calcular a média de B, a variância de A, variância de B, dispersão de A, dispersão de B, né? Ou desvio padrão, desculpa, desvio padrão de A, desvio padrão de B, e o coeficiente de variância de A e B, tá? Então, tudo o que a gente fez, os cálculos que a gente fez, nós vamos fazer aqui, tá? Então, como que a gente começa calculando a média de A, né? A média de A, 2 mais 3 mais 6 mais 9, dividido por 4, que são 4 itens, né? 4, na nossa sequência tem 4 itens. Então, a nossa média é 5, tá? No B, o que a gente tem? 959, 1065, então a média é 1038. O que a gente quer saber no final? Quais são mais dispersos, né? Então, por aqui, ainda não dá para a gente ter nenhuma conclusão. Então, vamos calcular a variância, né? A variância de A, o que é? A média é 5, né? 2 menos 5 ao quadrado, 3 menos 5 ao quadrado. Estamos usando aquela tabelinha que a gente fez lá no início, né? Ou na 2, 3 sequências atrás. 6 menos 5 ao quadrado, 9 menos 5 ao quadrado, dividido por 4. Então, a variância de A é 7,5. Tá? A variância de B é o 959 menos a média, 1065 menos a média, 1090 menos a média, cada um deles elevado ao quadrado, dividido por 3. Aí a gente vai ter uma variância de B aproximada, 3.224,67. Tá? Então, a gente já tem a variância de A, já tem a variância de B, agora nós vamos calcular o desvio padrão de A e o desvio padrão de B. Então, como que a gente faz o cálculo do desvio padrão de A? É raiz quadrada de 7,5, né? Se a gente não tiver uma calculadora que tenha raiz de 7,5, a raiz quadrada ela também pode ser o número elevado a meio, né? No nosso caso aqui, a gente pode ser, que é o 7,5, pode ser o 7,5 elevado a 0,5, tá? Então,
as calculadoras científicas têm isso. Se ela não tiver raiz quadrada, dá para fazer esse cálculo aqui, tá? Então, o desvio padrão de B é a raiz quadrada de 3.224,67, que dá 56,79, tá? Da mesma forma, né? Quer calcular a raiz quadrada? Não tem na calculadora, mas a calculadora tem o cálculo da potência, dá para fazer isso aqui. 3.224,67 elevado a 0,5. É uma outra forma de fazer a raiz quadrada. Ela vai dar esse número 56,79 aproximado. O coeficiente de variância, o que ele é? É o desvio padrão de A, que é 274, dividido por 5. Tá? Dá 0,548, 54,8%. O coeficiente de variância do B, ele é 56,79 dividido por 1.038, 5,5%. Olha que interessante, apesar da gente ter lá números pequenos, né? A gente tem um coeficiente de variância maior naquela série de números pequenos. A gente tem aqui 55,8 naqueles números pequenos, o coeficiente de variância. Então, os números são muito distantes, os extremos são distantes da média, e aqui os números são muito próximos da média, tá? Então, deu um coeficiente de variância 5,5. Então, o que ele fala? Que o coeficiente de variância de A é maior que o coeficiente de variância de B. Então, a gente conclui que o conjunto A é mais disperso que o conjunto B. Além disso, poderíamos acrescentar que A possui alta dispersão e B baixa dispersão. Então, os números muitas vezes enganam, né? Então, vocês veem que aqui, eu vou voltar lá, né? Então, aqui a gente já chegou à conclusão que o A, o conjunto A, o coeficiente de variação de A é maior que o de B. Mas vamos voltar aqui. Olha o nosso conjunto, ó. Se a gente olhar só pelos números, poderia enganar, né? Então, por isso que a gente precisa fazer o cálculo, chegar no coeficiente de variância para ver. Então, aqui, a média aqui é 5, né? E a média aqui é 1.038, né? Então, os números aqui estão mais próximos, não tem uma dispersão muito grande em relação à média. E aqui a dispersão é maior, 55%. Tá? Então, deu para entender esse lado de dispersão, coeficiente de variação, de dispersão, entender que o A tem uma dispersão maior, quer dizer, os extremos são muito mais distantes percentualmente do que a média, né? Então, é isso que quer dizer. E o B tem uma baixa dispersão. Deu para entender sim, professor. Legal. Então, tá bom. Então, vamos ver esse exercício, né? Então, a gente tem essa alternativa aqui, né? Assinale a alternativa que contém o desvio médio do conjunto a seguir. Então, nós não vamos calcular até o coeficiente de variância, nós só vamos calcular o desvio médio, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a somatória, então vai dar um tempo para vocês fazerem a média, né? Então, a média, o que é? É a somatória. Aqui são as fórmulas que a gente vai utilizar, tá? A gente vai somar os valores, vai calcular a média e depois a gente vai calcular o desvio médio, né? Então, o desvio médio é aquilo, é aquela diferença, desvio médio absoluto, é o primeiro que a gente viu, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Então, vocês vão primeiro calcular a média
E depois o desvio médio. O desvio médio vai dar uma dessas respostas aqui, tá? Então, vou dar... E aí, como que vocês calculam aqui? O primeiro, vocês calculam a média, e aí vão fazer 50 menos a média, 48 menos a média, 48 menos a média, 36 menos a média. E aí essa diferença, vocês vão gerar somatória e dividir pelo número de itens, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Dá um tempinho para vocês fazerem.
Pronto? Pronto, pessoal? A, B, C ou D? Vamos lá. Então, como que a gente faz? Soma todos, divide por 8, vai dar uma média 37,5, né? E agora o valor absoluto, a gente pega 50 menos 37,5, 48 menos 37,5, aí vai indo, né, até 29 menos 37,5, 37 menos 37,5, resumindo tudo, dá 12,5, 10,5, 8,5, aqui tem os valores calculados, e a média, o desvio médio deu 9,25, tá? Vocês chegaram a montar? Chegaram próximo? Só consegui fazer a primeira fase. Tô meio perdida. Eu também. Mas tudo Fiquei bem, meio deu para perdida. entender. Deu a média deu certo? A média deu. Sim, Deu, sim. né? Tá. Aqui é uma forma mais fácil de fazer, né? Do que fazer a tabelinha, né? Então, você já monta aqui direto, né? Mas é uma outra forma de fazer. Você pode fazer a tabelinha também, tá? Então, aqui é uma demonstração para vocês como que pode ser feito, né? E a resposta é a D, tá? Depois vocês deem uma olhadinha para ver os cálculos, né? Às vezes deu uma erradinha no cálculo, tudo, né? Mas vai chegar aqui na resposta D, tá? Então, o caso é o desvio médio. Então, aquilo que eu falei para vocês, hoje existem funções, inclusive no Excel, para a gente calcular o desvio médio e tudo bem. Então, você põe os valores. O importante é que vocês saibam
conheçam o formato para calcular, né? Mas existem diversos softwares, aplicativos para fazer esse cálculo aqui, tá? Então, mas de uma forma ou de outra, a gente não pode ir direto para o desvio médio. Ah, não, olha, eu calculo o desvio médio no Excel lá tal. Não, é importante que vocês saibam a construção. Depois de saber a construção, vocês vão utilizar qualquer ferramenta que seja disponível. O que interessa para vocês, na hora de fazer a análise, é o caso do valor final, né? Mas precisa se saber como que faz o cálculo, tá? Aqui a gente tem um outro exercício, né? E de calcular, a gente tem os valores, né? 118, 104, 124, 116, 117, 105, né? E a gente tem que calcular a variância e o desvio padrão. Então, para calcular a variância, a gente tem aqui os valores, né? A fórmula que é elevado ao quadrado, tá? E o desvio padrão, que é a raiz quadrada do valor x, né? Então, aqui é aquela parte, é cálculo, né? O lado de fazer cálculo, o lado de aplicar fórmula. O importante é que vocês saibam esse lado de como se calcula, qual a fórmula, o porquê que está se calculando, né? Então, aqui a gente tem qual que é o lado de se calcular, variância e desvio padrão, um depende do outro, né? O desvio padrão vai depender da variância. Então, aí depois vocês, com calma, vocês fazem os cálculos, é mesmo na linha de aplicar fórmula, aplicar essa parte da raiz quadrada, né? Então, esse exercício aí depois vocês fazem e aqui está a correção dele, né? Então, a gente tem os cálculos aqui, é mesmo parecido com o anterior, você tem a somatória, você calcula a média é 114, a variância da somatória ao quadrado, vocês vão pegar o valor de cada um deles, 118 menos a média ao quadrado, 105, que é o último lá, menos 114 ao quadrado, aqui no meio tem 104 menos 114 ao quadrado, então vocês somam tudo, vai dar o valor dividido por 5 vai dar 62, que é a variância. Daí vocês vão achar a raiz de 62, que é 7,874. Se a calculadora de vocês não tiver raiz quadrada, eleva o 62 elevado a meio, que também vai dar o mesmo valor, 7,874, é o desvio padrão, tá? Então, o lado de fazer a calculeira é a aplicação de fórmula, as fórmulas estão aqui, tá? Dúvida, pessoal? Nenhuma, professor. Ficou bem claro a explicação das atividades. Né? Sim. E a parte de estatística, esse lado de desvio padrão, existe todo lado de cálculos e análises, né? Então, é importante para vocês, inicialmente, o que a gente apresenta na aula é que vocês conheçam o método, né? Mas depois existem diversas formas de Excel e tudo mais para calcular, tá? Então, do nosso lado, pedir para que vocês tirem uma foto do exercício resolvido, né? Mandar para o link para a atividade do professor. Continuem fazendo as atividades do AVA para acumular ponto. Quem entrou depois
que eu comentei, né? A gente tem, agora já foi a aula de hoje, então a gente tem mais 2 aulas. Na semana de 31, já começa a semana de prova do segundo bimestre, né? Então, aproveitem essas 3 semanas para fazer bastante exercício do AVA para acumular ponto. Façam um desafio nota máxima para acumular ponto. A nossa prova vai cair até a unidade 3.2, né? Então, revisem os exercícios, façam os exercícios do AVA, que os exercícios da prova são os exercícios do AVA, então é importante que vocês saibam fazer direitinho. Se fizer direitinho, vocês vão ir super bem na prova, tá? Comecem se tiver dúvida durante a semana, como que chegou a determinado resultado, não consegui chegar no resultado do AVA, me chama no WhatsApp, olha, dá para você resolver esse exercício, eu resolvo na próxima aula, tá? Mas não deixem de fazer os exercícios e não deixem de estudar. A próxima prova vale 4.000 pontos, então dá para tirar bastante ponto, dá para ser aprovado tranquilo, né? Precisa só estudar um pouquinho para acertar um pouquinho de questões, tá bom? Tá bom. Tá? Então, aí agradeço aí a participação de vocês, a companhia, né? E vamos até a próxima aula. Quinta-feira a gente está de novo aí com teoria da administração. Tá bom, Até, gente? professor. Obrigada. Tenha uma boa noite. Boa noite para vocês. Tchau. Obrigada eu pela aula, professor. Até Tchau, tchau. quinta-feira. Tem que ser mais Obrigada inteligente que pela os aula, caras. professor. Você já Falou, tchau, boa noite. Tchau.